Graça e paz, amados irmãos, nós vamos aqui dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo em Cantares de Salomão, agora no capítulo de número 3. Vamos estar lendo aqui alguns versículos, que diz assim: certa noite na cama, ansiei por meu amado, ansiei por ele, mas ele não veio. Pensei, vou me levantar e andar pela cidade, vou procurá-lo em todas as ruas e praças. Sim, vou em busca do meu amado. Procurei por toda parte, mas não o encontrei. Os guardas me pararam enquanto faziam a ronda, e eu lhes perguntei: vocês viram meu amado? Pouco depois de me afastar deles, encontrei meu amado. Segurei-o, abracei-o com força, levei-o à casa de minha mãe, à cama onde fui concebida. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Vamos dar uma paradinha até aqui para nós fazermos aqui uma reflexão a respeito daquilo que podemos aplicar à vida espiritual. Temos que lembrar aos irmãos que estamos fazendo aqui uma aplicação desta poesia ao amor entre a igreja e o Senhor Jesus. Portanto, o tema que vai estar aqui na mensagem desse livro é o amor, e o centro desse amor é o próprio Senhor Jesus. Primeira coisa que nós temos que pensar aqui é definir de quem é a cama. Certa noite na cama ansiei por meu amado. Depois, o segundo passo: o que está ocorrendo é um sonho ou algo real? E o terceiro: o que representa esta cena, né? Que vai representar essa cena. O comentário Moody, de Charles Pfeffer, diz que aqui trata-se de um sonho. O Atmani, comentando a respeito, diz que essa cama é a cama da esposa. Portanto, seria, segundo a sua compreensão, uma representação de um estado de comodismo. E que ele faz aqui uma observação que essa sensação de perda seria resultante de uma imaturidade espiritual. Algumas pessoas acabam questionando o fato de nós fazermos aqui essa aplicação desse poema a Cristo e à Igreja, uma vez que o poema está relacionado ao amor de Salomão para com a Sulamita. Portanto, muitos vão defender a ideia de que não se pode fazer essa aplicação do rei aqui prefigurando Cristo, devido às falhas cometidas pelo rei Salomão. Eu já disse em outro vídeo que a questão da aplicação alegórica, aqui eu faço uma aplicação mais tipológica do que alegórica em si, porque eu não vou me prender a cada detalhe do que nós encontramos aqui, mas de maneira tipológica, sim, fazendo aqui uma aplicação da figura do rei apontando para Cristo. E essa figura, por exemplo, a figura de Cristo aqui, ela foi defendida por diversos comentaristas, servos de Deus, que comentaram a respeito de Cantares de Salomão. Albert Barnes
defende que a figura aqui é de Cristo. Joseph Berson também vai defender a figura de Cristo. E.W. Bullinger também defende a figura de Cristo. Adam Clarke também defende a figura de Cristo. John Wesley também defende a figura de Cristo. Antes da Reforma Protestante, essa aplicação sempre foi feita à igreja, o amor, né, de Cristo para com a igreja. Então, até a Reforma Protestante, era feita uma leitura alegórica do livro de Cantares de Salomão. Calvino vai romper com essa interpretação e vai trazer aqui para uma aplicação entre o amor humano e não necessariamente o amor entre Cristo e a igreja. A expressão noite que aparece aqui, a nova tradução linguagem hoje traz noites e noites, ou seja, mostrando que é um vivenciar que ocorreu em diversas noites. A NVI traz a noite toda. A Revista Corrigida traz de noite. A Nova Almeida Atualizada traz de noite. Seja como for, na verdade, está aqui referindo-se a um período de angústia gerada pela o sentimento de ausência do noivo. E, ao mesmo tempo, essa angústia gerada pela sua ansiedade, devido a esse sentimento de ausência do noivo que não veio, e nessa busca dela, logo em seguida, por encontrar o noivo e, ao mesmo tempo, essa dificuldade em encontrá-lo. Sentimentos de angústias podem ser experimentados e são experimentados por vários servos de Deus em algum momento na sua vida espiritual, em que é possível algum servo experimentar um momento de comodismo e, ao mesmo tempo, essa sensação de estar perdendo essa intimidade com Deus, com o Senhor, de estar como que o Senhor tivesse distanciando do seu servo. Então, essa ausência de intimidade, essa sensação de perda de intimidade, pode gerar essa angústia em algum momento na vida de algum servo. O que provocou essa ausência aqui não é claro no enredo, né? Pode ser uma ausência provocada por um descuido ou uma atitude infantil, né, que pode provocar essa sensação de ausência. Então, ou pode ser até mesmo uma forma do Senhor trabalhar na vida espiritual do cristão para conduzi-lo a um patamar de maturidade. Então, isso pode revelar aqui esses diversos aspectos da vida cristã que acontece de fato, né? Mas certo é que, em algum momento, o cristão pode sim experimentar esse tipo de sensação. A situação cômoda é aqui, às vezes, revelada pela figura
da cama. E o Atmani, ele faz essa aplicação e ele traz ainda um destaque, abre aspas, se permanecermos em nosso leito, jamais o encontraremos, fecha aspas. Ou seja, uma vez que o leito aqui é da própria esposa e não o leito do esposo, ele vai dizer o seguinte, que muitas das vezes, se nós permanecermos no nosso próprio leito, no nosso próprio comodismo, jamais nós vamos vivenciar esse encontro necessário como resultante de um avivamento, de uma experiência que possa nos conduzir a uma maturidade. O primeiro passo na vida cristã, segundo o Atmani, é o reconhecimento de Cristo na cruz, ou seja, esse relacionamento amoroso entre Cristo e o cristão, ele tem o seu início no Calvário, na cruz, o amor de Deus sendo revelado ali na cruz de Cristo. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento desse amor grandioso revelado na cruz de Cristo. O segundo passo, segundo o Atmani, seria possuir Cristo dentro de nós, ou seja, o cristão precisa ter esse reconhecimento de Cristo no Calvário e, ao mesmo tempo, possuir essa certeza de Cristo estando em nós, dentro de nós. Né? E o terceiro passo seria permanecer, segundo o Atmani, com Cristo o tempo todo, ou com essa certeza, essa convicção de que Cristo está em nós durante todo o tempo. Esse zelo, esse cuidado pela vida espiritual deve ser a marca de todo o cristão verdadeiro. Uma vez que o leito era o leito dela e não dele, não era um encontro espiritual correto, ou seja, o Atmani faz essa observação de que às vezes o ser humano, o cristão, por imaturidade, ele procura vivenciar uma experiência por meios incorretos. E isso, às vezes, pode até aumentar essa sensação de insegurança e de angústia, porque os meios incorretos em que o ser humano, o cristão, lança a mão para vivenciar sua vida cristã, pode resultar nessa angústia. E aqui eu quero fazer uma aplicação, aqui já é uma aplicação própria, né, de que muitas das vezes esse leito incorreto, ele pode ser até mesmo revelar o próprio leito, ou o leito denominacional, né? O leito denominacional, aquilo que nós criamos como denominação, e muitas vezes as pessoas querem descansar na sua própria denominação religiosa. O homem muitas vezes ele quer encontrar descanso não em Cristo, ele está buscando uma intimidade, mas o foco dele está no local errado, ou seja, está focado na sua denominação, no seu aspecto denominacional e não no aspecto espiritual verdadeiramente do reino. E isso pode sim ocasionar frustrações e ansiedades por uma sensação, muitas das vezes, de decepções e angústias. Os lugares onde ela vai andar à procura do seu amado são os lugares onde ele possivelmente poderia ser encontrado, né?
ela vai decidir sair daquele comodismo e ela vai andar, ou seja, me levantar, pensei, vou me levantar e andar pela cidade, vou procurá-lo em todas as ruas e praças. Sim, não há nenhuma dificuldade. Ela vai procurar exatamente onde ela poderia encontrar o seu amado. Mas não significa que as ruas e as praças, nesse contexto, fosse uma alusão a uma dificuldade espiritual. Mas os lugares, os recursos onde alguém poderia viver uma intimidade ou um encontro, uma experiência com Deus. Vale ressaltar aqui a experiência de Elias, né? O profeta Elias, depois de vivenciar um grande milagre, uma experiência extraordinária do desafio que ele fez com os profetas de Baal, né, e como Deus de forma extraordinária respondeu àquele desafio com fogo, logo depois ele passa por um momento de luta interior, ele começa a ter sensação de medo, ele começa a desejar a morte, ele quer se isolar, ele se esconde na caverna. Quantos cristãos experimentam esse tipo de momento na vida espiritual? E de repente o Senhor ali, ele aparece e ele não quer que Elias permanecesse naquela condição de medo, de insegurança, de isolamento, porque o Senhor ainda tinha algo a fazer através de Elias. E o Senhor então se revela a Elias, e é interessante que acontece alguns aspectos naquele encontro de Elias, que de repente vem um vento forte, e ele pensa que o Senhor poderia estar naquele vento forte, mas não estava naquele vento forte. O Senhor já tinha manifestado através de um vento forte. Então, poderia ter sim manifestado ali, se revelado daquela maneira, mas não foi. Veio um grande terremoto. O Senhor já tinha se revelado e manifestado em meio aos terremotos, mas naquele terremoto não, o Senhor não se revelou naquele terremoto. De repente veio uma brisa suave, e ali sim ele ouviu a voz mansa e delicada do Senhor. Ora, o Senhor não poderia ter revelado das formas anteriores? Sim. Ela não poderia ter encontrado o seu amado nas ruas, nas praças, nos lugares aonde ela procurou? Sim. Mas o Senhor quis se revelar de uma outra forma naquele momento. Compreender esse momento espiritual é necessário para a nossa vida. Entender que o Senhor tem um encontro, um momento específico para se revelar. E às vezes, quando ele se esconde nesses meios onde nós poderíamos encontrá-lo, não significa que ele está nos abandonando, mas ele está nos levando por um caminho de maturidade. O texto fala que o encontro, quando ela sai do seu comodismo e ela procura pelas cidades, ela vai encontrar com as pessoas, ela vai demonstrar para as pessoas a sua condição. Muitas das vezes as pessoas, às vezes, ela acaba se escondendo aquilo que é a sua real condição, né? O Atmani faz aqui essa observação na vida cristã. Muitas vezes nós apresentamos uma coisa que esconde a real situação que o cristão está vivendo. E quando ela começa então a dialogar, ela começa a expor a sua condição e a sua necessidade. Essa exposição, ela pode em alguns momentos ser benéfico, mas porque quando nós às vezes nos expomos com as pessoas corretas, nós podemos receber auxílio, ajuda para resolver os nossos problemas. Mas a exposição muitas das vezes também ela é desnecessária. Por exemplo, nós vivemos um momento em que há muita exposição na internet
em que as pessoas estão se expondo na sua vida espiritual e, em vez de receber auxílio correto para a sua maturidade espiritual, para resolver o seu problema, muitas das vezes elas acabam aumentando o seu problema ao expor a sua vida para pessoas que não podem ajudá-las e que vai aproveitar do seu momento de fraqueza para disseminar, quem sabe, uma dúvida maior, que em vez de aproximá-lo ao encontro com o Senhor, ao seu relacionamento renovado com Deus, pode distanciá-lo ainda mais de Deus. Então, o cristão deve ter esse cuidado nesse momento que nós estamos lidando com redes sociais, para não causar exposição desnecessárias que possa trazer mais prejuízo do que benefício. O encontro dela com o seu noivo era uma questão de tempo. Então eu quero trazer para você que está me ouvindo, se você está vivendo esse momento espiritual, de angústia, de sensação de perda, de medo, de insegurança espiritual. Ora, se você realmente ama o Senhor, descansa numa certeza. É apenas uma questão de tempo para que o Senhor se revele a você e restaure toda a intimidade que Ele precisa restaurar na sua vida. A sentinela, ela vai então procurar, a sentinela que rondava a cidade, encontra essa amada. A sentinela aqui eram os guardas, aqueles que eram responsáveis para guardar a cidade no período da escuridão. Eram pessoas escolhidas e encarregadas para proteger as pessoas e encaminhar as pessoas diante das suas necessidades. Então o guarda, ao abordar aqui essa amada, eles estão fazendo aqui o seu papel. O Atmani vai fazer aqui uma aplicação dizendo que os guardas aqui representam aqueles que são responsáveis pela a vida espiritual, e vai fazer essa aplicação aqui com Hebreus capítulo 3, versículo 17, onde é instruído ao servo do Senhor obedecer aos vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas e hão de dar conta dela. Então, os guardas podem ser uma referência espiritual aos líderes que são colocados para cuidar da vida espiritual e orientar aqueles que necessitam de orientação. Pouco depois de afastar dos guardas, interessante, quando ela faz a pergunta aos guardas, né, e ela vai perguntar, vocês viram o meu amado? E aqui não há uma resposta, né? É como se o quadro adiantasse já para o encontro que acontece assim que ela avança além dos guardas, ela encontra o seu amado. Então, nós não podemos aqui fazer uma aplicação como alguns querem fazer, dizendo que os guardas não tinham resposta, porque o texto não fala que os guardas não deu uma resposta para ela. É possível que os guardas, se nós formos fazer aqui uma inferência do que nós estamos lendo, se logo depois de deixar os guardas ela encontra com o amado, sim, os guardas poderiam ter apontado o caminho, a direção, né? Porque esse é o papel dos líderes nesse momento. O papel do líder é apontar o caminho, é apontar a direção, para que o próprio cristão, na busca pelo encontro com Cristo, possa vivenciar esse relacionamento, essa intimidade. Então, o guarda, ou seja, os líderes, eles não provocam, eles não promovem diretamente o encontro, eles apontam o caminho para o encontro. Então, colocar aqui que os guardas não souberam, porque os líderes dessa hora, né, os pastores, eles não sabem apontar o caminho, sim, é verdade que alguns
tem perdido um pouco a direção nessa última hora. Mas nós não podemos fazer aqui essa inferência negativa nesse texto, porque o texto não traz aqui essa inferência negativa. Afastar-se da sentinela, ou seja, mal havia passado por elas, o texto vai mostrar que elas então encontram o amado. Ela encontra o amado, né? Então, pouco depois de me afastar deles, encontrei meu amado, segurei, abracei com força, ou seja, aquele que agora, depois de novamente ter uma revelação do Senhor, ou seja, o Senhor se revelar como aquele que não abandona, como aquele que está presente, é uma questão de tempo, agora ela abraça, ela segura, ela não quer perder o seu amado. Essa sensação deve nortear toda a vida do cristão, o zelo por manter o amado por perto, o zelo por manter a intimidade, o zelo por manter essa comunhão com Cristo. Levei-o para a casa de minha mãe, a cama onde fui concebida. Ora, nós não temos nenhuma necessidade de trazer aqui uma aplicação da palavra mãe. O que o texto está mostrando nesse poema é esse zelo dela em segurar esse momento, o seu amado, e o medo de tomar alguma atitude que possa trazer prejuízo vem no versículo seguinte, que é no versículo 5, como já foi citado em outros versículos, né? Não despertar o amor antes do tempo. Esse é o perigo, né? Muitas vezes das pessoas as pessoas que querem muitas vezes por situações de ansiedades, precipitar em decisões para provocar um avivamento, para provocar uma intimidade fora do tempo, não por vontade do Senhor, mas por um esforço próprio humano. O resultado disso pode ser drásticos, como a gente tem presenciado em alguns movimentos, e que pode, na verdade, afastar o amado em vez de provocar, sim, esse relacionamento de intimidade. Então, tudo deve ser feito com prudência, com cautela, no tempo do Senhor. O Senhor se revela de acordo com a sua vontade e no seu próprio tempo. Alguns vão querer colocar aqui que a mãe aqui seria a figura da igreja que gera o cristão. Não tem como, porque se uma vez que a amada é a figura da igreja, a mãe aqui não pode ser a figura da igreja, porque como que a igreja vai gerar a igreja? Não faz sentido nenhum isso. Então, não há necessidade de fazermos uma aplicação da figura da mãe aqui. Então, espero com isso contribuir um pouco mais com essa mensagem, para que nós, nos momentos de instabilidade espiritual, de ansiedade, de medo, nós possamos sim buscar o Senhor, sair do comodismo e esperar no tempo certo a revelação do amor de Deus e esse avivamento chegar novamente numa intimidade revelada a cada cristão, em nome de Jesus.